Eu vou trazer uma palavra aqui que o Senhor tem trabalhado comigo e eu não sabia até então, mas já fazem alguns meses. E esses meses que eu venho passando são algumas tribulações, assim, algumas coisas difíceis, né? Em todas as áreas. E eu acredito que todos temos, então eu creio que é uma palavra para você. Então receba isso também. Não sei se vocês já notaram, mas existem períodos, não sei se com vocês já aconteceram, mas acredito que sim, que existem períodos que as coisas parece que são enroscadas, não vai, você tenta algo, dá errado, aí você tenta de novo outra coisa, parece que dá errado e tudo que você está fazendo parece que está enroscado, sabe? E isso em todas as áreas, às vezes no ministério, às vezes dentro de casa, na sua empresa. Mas também existem fases que são muito boas. Parece que tudo que você coloca a mão flui. Você fala, nossa, nem pensei que ia dar tão certo e, nossa, olha como que Deus agiu, né? E essa fase ruim, essa fase difícil, eu vou chamar como uma fase de tempestade. E a palavra que eu quero trazer para a gente, como título, é O Segredo dos Vencedores. A gente vai ler Mateus, capítulo 14. Versículo 22 em diante. Diz assim, ó. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Até aí, amém. Tá, então eu vou trazer aqui de uma forma para que a gente entenda. Você já notou no mundo que existem pessoas vencedoras, que são intituladas, né, por todos os nichos assim como vencedoras, e outras não, certo? Isso daí é nítido para nós. Tem aquelas pessoas, esses vencedores são aquelas pessoas que se destacam, são aquelas pessoas que não fazem nada no ordinário, assim, no normal, no mediano. São pessoas extraordinárias. Você fala, uau, que top. E o que será que elas fazem para elas serem assim? Qual é a vida dessas pessoas para elas terem esse sucesso? Para elas vencerem, serem intitulados vencedores? Isso começa a ficar nítido quando a gente olha para a área dos esportes. Normalmente, a gente fala, não, aquele cara é um vencedor, é um cara top. E também, hoje em dia, na parte de mídia, como estão se destacando quem domina a mídia. Estão se destacando muito. Então, isso está começando a ficar nítido para a gente, tá?
Essas pessoas, e parece que as coisas não vão, parece que eu não consigo vencer, vou colocar entre aspas, porque o vencer para a gente é estar no nosso propósito com o Senhor, amém? E o que eles têm para serem vencedores? E eu achei três palavras, eu sei que existem muitas outras, mas três palavras que eu quero trazer aqui: foco, força e fé. Essas três palavras foi que eu entendi que resumem o sucesso dos vencedores. O foco é ajustado no alvo certo, tá? Elas sabem onde querem chegar, e a maioria das vezes, quando vão chegar. Isso o pastor fala bastante aqui. Nós temos que estipular metas. Então, foco ajustado. Todo vencedor tem o foco ajustado. Força. Quando os dias vão bem, quando está tudo bem, essa força que eles têm, ou que nós temos, elas fazem com que nós nos impulsionamos mais a avançar, a ir mais rápido, chegar mais próximo do nosso objetivo. E nos momentos difíceis, essa mesma força, ela faz com que a gente não desista. A gente persista, mesmo contra a tempestade, mesmo contra o vento batendo, a gente avança, mesmo devagar, mas não para. E a fé, acreditar que nem tudo está no controle das nossas mãos, ou das mãos deles, eu quero dizer aqui, mesmo não sendo cristãos, eles têm fé, porque muitas vezes as pessoas entendem, pensam assim: o universo conspirou para o meu lado. Não é assim? Normalmente fala, o universo age a favor de mim. Mas para nós cristãos nós entendemos que é Deus cuidando de cada detalhe, de cada milésimo de segundo. Amém? E muitas vezes nós, como cristãos, não conseguimos atingir os nossos alvos, multiplicação de célula, fluir no ministério, às vezes na família, porque nós não estamos cumprindo princípios que a Bíblia nos traz claramente. Foco, força e fé, persistência, olhar para Jesus e fé, aonde a sua mão já não alcança mais. A gente muitas vezes não cumpre isso. E às vezes é essa chave que tem que virar para que nosso ministério em geral, pensa na sua família, em tudo que você está inserido, tudo que Deus te confiou. Precisa virar essa chave para que tudo comece a andar melhor. Então nós precisamos começar a nos atentar nos princípios que o Senhor nos traz. Por que parece, tipo assim, eu olhando, eu refletindo, por que para mim é tão difícil? Por que a minha vida é muito mais difícil que a do pastor? Por que a minha vida é muito mais difícil que a do Fê? Ou do que qualquer outra pessoa aqui? E você pode olhar para mim ou para qualquer outra pessoa aqui e falar assim: nossa, mas minha vida é muito difícil. É muito mais difícil que qualquer um aqui, ó. Porque nós estamos distraídos, muitas vezes, numa janelinha, que é olhar a vida do próximo nos pequenos vídeos e pequenas fotos que as pessoas postam e fala: nossa, mas esse final de semana, esse feriado, sei lá, não fiz nada, ou fiz até um churrasco, foi legal, tá, mas aquele cara tá na praia, mas aquela pessoa tá lá numa casa de campo. Então a gente está distraído, desfocado do que o Senhor tem para nós. E aí parece que tudo na minha vida é pior, tudo é mais difícil, tudo não flui, tudo não vai. Mas se você sentar com uma pessoa e ouvir a história de vida de muitas pessoas, creio que estão aqui também, você vai falar assim: uau, que história de vida, eu estava reclamando de barriga cheia. E infelizmente a gente tem olhado muito para a vida dos outros através da mídia. Isso está ficando enraizado na nossa mente, né? De um tempo para cá, mais ainda. Tá, e por que o Senhor me trouxe esse texto de Pedro, que afunda no meio do caminho?
tava eu e a Thaís, tipo, eu já estava meditando numa palavra e tal, e aí o Senhor me acordou e me deu esse texto. E eu levantei, não conseguia dormir, né? Daí eu fui meditar nesse texto. E eu entendi que, às vezes, parece que nós estamos sozinhos. Ou sozinhos mesmo rodeados de pessoas. Mesmo rodeados, como Pedro estava naquele momento. Parece que tudo em torno é uma tempestade. São problemas, são coisas que a gente tem que resolver dia após dia e parece que aquilo nunca vai acabar. E, muitas vezes, a gente tem a ousadia de pensar que Jesus não está nos olhando. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, no meio da tempestade, o milagre acontece. E a gente tem que crer nisso, que a gente foi confiado a um ministério. Deus confiou um ministério a nós. Família, célula, adolescentes, louvor, jovens, igreja. Deus nos confiou isso. E vai ter momentos difíceis, sim, mas nós temos que persistir. Nós temos que ter fé, e foco e força. Pedro, vou contar um testemunho rápido, espero, do que aconteceu essa semana passada. Nós íamos encher uma laje, 140 metros quadrados, grande, muito grande. E eu marquei com a concreteira 1h30. E nisso já tinha acontecido muitas coisas durante a semana que eu não conseguia. Eu conseguia resolver, mas aparecia outro problema, e eu acabava de resolver, aparecia outro, e eu estava ficando esgotado. E esse dia, foi sexta-feira, eu já estava no auge, assim, tipo, muito esgotado. E aí eu fui lá, encher essa laje, e eu fico lá em cima molhando as lajotas, porque ela precisa estar bem ensopada para não atrapalhar a estrutura da casa. Não, isso aí é a parte mais difícil, porque você tem que olhar onde a gotinha bate, entendeu? É a parte mais difícil. Mas enfim, aí eu tava lá e 1h30, os pedreiros já começaram. Lincoln, cadê o concreto? Cadê o concreto? Aí eu, calma, né, já deve estar chegando e tal, né? 1h40, 2 horas. Falei, não, tá errado. Liguei, e eles falando. Liguei, atrasou. Porque tivemos que fazer um complemento e tal, e vai chegar só 3h40. Aí eu, meu Deus. Aí eu parei de falar com ele, falei com o pedreiro lá, falei, cara, não vai dar agora, só 3h40. Ah não, então eu não vou encher mais. Falei, meu Deus do céu. E aí atrasa tudo, vai atrasando tudo o resto. Falei, tá, beleza. Aí eu falei pro cara assim, calma aí que já te ligo. Aí desliguei, fiquei conversando lá com eles falou, não dá, tal. Ele ainda falou assim, o guincho que está aí, para 2 casas é R$300. Eu não vou arcar, porque o meu horário era 1h30. Aí eu fui lá para cima da casa de novo, continuei olhando, pensando, né? Falei, não tá certo. Eu marquei 1h30. Eu também não tenho que arcar com esse prejuízo. Nem o cara que tirou o horário do guincho, nem o pedreiro, nem eu. Eles que atrasaram. Já mandei uma mensagem. Vocês resolvem e eu não vou arcar com o custo do guincho. R$300 eu vou abater do próximo concreto. Mas resolver assim de uma forma rápida. Rápido, por quê? Eu tive discernimento naquele momento ali de falar, não vou assumir isso, né? E aí, enfim, chegou o concreto e eu aguando lá. Aguando. A água começa a acabar. Falei, meu Deus do céu. E não pode acabar de forma alguma. Mais um problema. No meio daquela tempestade toda, porque já tinha, lembrando que a semana já tinha sido turbulenta. A água acabou. Aí eu corri lá embaixo, fui nos vizinhos e tal, nada, não tinha mesmo. Vi no latão, nada. Subi na laje e os meninos lá concretando a parte que eu já tinha molhado. Concretando e o caminhão cheio. Eu cheguei lá no fundo lá, os meninos concretando ali, eu ajoelhei na laje assim, falei, Deus, tudo que eu tinha que fazer, tudo que estava nas minhas mãos, o que eu poderia ter feito, eu fiz. Eu não tenho mais nada. Dinheiro não vale de nada agora. Influência ou qualquer coisa não vale de nada. É o Senhor, porque não tem o que fazer.
Eu acabei de orar, eu mexi num ferrinho do lado assim, ó, um araminho que estava assim. O pedreiro já gritou, Lincoln, corre lá que a mangueira tá lotado o balde lá. Enquanto eu orava, o balde foi enchendo. E eu já glorifiquei o Senhor. Naquele momento, eu falei, Deus está no meio da tempestade. E hoje eu entendi isso. Hoje mais cedo eu entendi isso. Deus está no meio da tempestade. E basta a gente ter foco e crer nele. Mesmo nos dias turbulentos, que ele está conosco. E eu até testemunhei para os meninos, não sei qual é a religião de vocês, tal, porque a gente não conversa, eles não são muito assim de falar. Eu falei, cara, eu fiz isso, isso e isso. E eu creio que Deus fez isso pra gente, tá? Meio sem jeito e tal. Então eu tive uma oportunidade já de glorificar o Senhor ali. Então, esse testemunho eu quero trazer para vocês que Deus está realmente no meio da tempestade. E, voltando para Pedro. Pedro, eu gosto de Pedro, porque ele é intenso. Ele vai, ele faz. Ele não mede esforços. Parece assim que ele quer estourar a todo momento, né? E as pessoas dentro daquele barco, na hora que eles voltaram, pode até ter passado pela cabeça assim, cara, mas ele afundou, mas andou sobre as águas. Mas ele se distraiu, ele não teve fé, mas andou. E o que isso me traz? É melhor feito do que perfeito. Se na tua célula está difícil, continua, persista. Se no teu ministério é difícil, é complicado, os horários talvez, persista. É melhor feito que perfeito. Durante esse processo você vai aperfeiçoando. A gente precisa insistir. A gente não tem que ligar para o que os outros estão comentando ou falando ou de fora. Enfim, a gente precisa continuar. Pedro, ele teve que ter força para enfrentar o seu medo. Ele enfrentou o seu medo para sair do barco, porque a palavra diz que todos estavam com muito medo, muito medo. Ele teve foco e foi andando, olhando para Jesus. E ele continuou andando e vivendo o milagre, olhando para Jesus. No momento que ele se distraiu, sim, ele afundou. E esse processo de andar sobre as águas, ele teve fé. Ele persistiu ali, força, venci meu medo, estou vencendo. Foco, olhar em Jesus. E fé, vivendo o milagre. Ele pode ter perdido isso por algum momento, mas ele andou. Ele andou sobre as águas. Quem mais? Jesus. E Pedro, olha, a gente lembra dele até hoje por esse motivo. Porque ele teve foco, força e fé. É melhor feito, gente, do que perfeito. Então persistam na célula de vocês. Persistam no ministério, na família, no casamento. Persistam. Jesus sabe que nós não somos perfeitos, mas ele espera um ato de ousadia da nossa parte. Olhando para ele, fazendo as coisas por ele e glorificando tudo a ele. Sabe, ele sabe disso. Paulo nos ensina em Hebreus 12, que diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Vocês já leram sobre Paulo? Já viu a história dele? Já assistiu algum filme? Alguma coisa? Paulo passou um perrengue. E ele glorificava o Senhor. Ele amava o Senhor. Ele dava honras. E era no meio da tribulação. E nós precisamos pegar isso como exemplo e ter força. E persistir no que a gente está fazendo. Parar de desistir das coisas. Precisamos fazer tudo com excelência. E o que eu quero trazer é que os vencedores, eles fazem tudo com excelência. Por isso que eles estão onde estão. Por isso que eles atingem o topo. Porque eles dão o seu melhor. Eles persistem e avançam. Persistem e avançam. E isso a Bíblia nos traz em Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo
de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor que está servindo. Glorifiquem o Senhor. Faça tudo onde você estiver fazendo, no seu trabalho, seja o cara que melhor planta. Seja o melhor cara que transmite. Seja a melhor recreadora. Seja o melhor pastor e a pastora. Seja a melhor advogada. Faça tudo como para o Senhor. A gente precisa nos entregar de verdade. Seja o melhor líder de célula. O melhor. Dê a melhor oferta. Dê a melhor abertura da célula, a melhor dinâmica. É isso que o Senhor espera de nós cada dia. E como eu disse, há momentos difíceis, há momentos de tribulação que você não vai estar no seu auge, mas é melhor feito que perfeito, e a gente precisa entender isso. E o que a gente precisa sair daqui entendendo realmente, é que é só por um breve momento. É um breve momento. Os dias passam tão veloz, tão rápido, que a gente nem sabe o que mais está acontecendo muitas vezes. Passa, e a gente já é segunda de novo, e já estamos no final do ano de novo. Então, esse breve momento vai valer a pena, porque no meio de toda essa tempestade, vai ter Jesus segurando a nossa mão e nos trazendo para perto dele, e a calmaria vai chegar. Amém? Amém, pastor? É isso.